Então, boa noite a todos novamente, né? E começamos a nossa gravação aqui da nossa terceira aula dessa semana, que só vai até hoje, né? Pessoal, hoje eu queria não, né? Esse módulo, eu tinha muito assunto para dar, né? Principalmente eu queria falar de codificação, né? Queria falar de codificação, além do que eu vou dar hoje. Mas eu notei aí que essa quinta-feira o pessoal tá meio, né? Já numa questão mais festiva, né? No Brasil, os países não vai para frente, né? Quinta, o feriado é amanhã. Aí o pessoal já parou hoje, por volta de meio-dia, 1 hora, hoje, né, quinta-feira. Amanhã, né, não se faz nada e a gente respeita a fé de todos, né? Principalmente aí dessa fé católica, né? Que se estende aos evangélicos, do cristianismo, etc. Então a gente respeita, né? Amanhã é sexta-feira. Aí vem sábado, domingo. Sábado eu não vou passar o trabalho de sábado, né? Mas alertando aí que presença e participação vale 2 pontos, né? E aí estão presentes na aula de hoje Adilon, Thiago, Iane, né? Quem assistir a gravação, né? Vai precisar para a prova aqui na segunda. Mas não conta com esses 2 pontos aí, né? Uma desvantagem, né? E hoje nós vamos concluir a técnica legislativa, que é o assunto da aula de ontem, e eu vou passar a teoria tridimensional do direito, né? Que é um tema simples, tranquilo. Acredito que em 40 minutos, no máximo, nós vamos terminar a nossa aula. Aí os atrasados que chegarem 8 horas, né? Vai pegar o finalzinho e fica com falta, e ele tem que estudar o vídeo para... Não compensa, né, pessoal? Não compensa. O horário da aula é 19h30. Às vezes eu começo 8 horas ou atrasado por causa das questões técnicas que vocês já cansaram de ver, né? Mas aqui não tem questão técnica. Eu estou na minha casa, ligou 19h30, aula, né? E na faculdade eu estou, né? Eu chego no horário, agora com esse negócio do cabinho que arrumaram lá, né? O cabinho, né? Como é que eu explico isso pra vocês? Agora a internet por cabo lá, né? Não tem Wi-Fi, né? Tem, mas não funciona, né? Não, quer dizer, não é bom, né? Agora acabou o problema do horário, né? Dentro... Pois é, então, isso aí é a consideração que eu tenho por vocês, né? A questão, eu perguntando o Tero, né? É a consideração que eu tenho por vocês. No futuro, doutores, né? Vocês não vão querer ver o advogado ou advogada de vocês, né? Uma pessoa falou assim, professor, mas você não quer ver sua advogada de biquíni na praia? Eu falei, não quero. Eu quero ver minha advogada de terno, né? Roupas condizentes e adequadas com a profissão. A juíza, a mesma coisa, promotora de justiça e tal. Essas outras questões a gente deixa para os artistas, né? Não tem um artista assim, né? Como é que é o nome dela? Deolane, né? Ela é muito bonita, bacana, mas ela não é advogada, né? Ela é uma artista, vocês entendem? Inclusive o código de ética recrimina esse tipo de situação. Inclusive ela enfrentou um processo ético e eu acho que ela está sendo até caçada por conta disso, porque não é condizente com a profissão, né? Mas a questão solene é isso aí, né? É mais vamos dizer assim, um respeito e uma consideração a vocês, né? Vocês, doutores e doutoras. Teve a discussão ontem da polêmica lá da lei? Não, né? Decreto do imperador Dom Pedro I, né? De 11 de agosto de 1827, né? Que cria 2 cursos de direito, Olinda e no Largo de São Francisco da USP. Cria o grau de bacharel em ciências jurídicas e o grau de doutor. Confere o título de doutor. Então vocês, doutores, quando pegarem o canudo, né, eu tô sem o meu diploma aqui, né, para mostrar. Pegou o diploma, vocês são doutores. Professor, mas não é obrigado a chamar de doutor. Então não é obrigado a cumprir a lei? Me responda essa pergunta. Eu vou colocar na prova isso. Eu sou obrigado a cumprir a lei? Sim ou não? Sim, eu sou obrigado a cumprir a lei. Vivendo debaixo de normas, de decretos, de leis, Constituição. A Constituição brasileira de 1988, Constituição Federal da República, né? Artigo 1º, número 1, soberania. Então, aí tem um Estado soberano. E aí logo em seguida ele vem falando de cidadania, né? Democracia, e fala do cumprimento da lei. Então é obrigado. Mas tem uma invejinha dos outros cursos aí, né? Que não tem essa questão. Nós temos. E tem aquelas pessoas que querem depreciar, querem colocar o advogado para baixo, não querem respeitar o advogado, né? Quando vai no fórum, né? Doutor, juiz, excelência, na delegacia, a mesma coisa.
Aí o advogado é voz me né? Não, o advogado é doutor também, advogado, advogadas, defensores, né? Todos formados em ciências jurídicas. E não precisa ter carteira da OAB, não. Formou, título de doutor, por lei, é isso aí, né? Só para fechar essa questão aí lá do elemento histórico de interpretação da norma, que foi da nossa primeira aula de terça-feira, né? Da aula de ontem, doutores e doutoras, né? Vamos lá, vamos pro assunto, né? Fechando aí, quem chegou, chegou. Quem não chegou, pega o bonde andando, pula no bonde, né? Então vamos lá. O que nós falamos na aula de ontem? O tema da aula de ontem foi técnica legislativa. Tema da aula de ontem, técnica legislativa, né? O que nós falamos na aula de ontem? Falamos sobre a epígrafe, né? Epi, da palavra grega, que significa sobre. E grafe, né? De grafo, que significa escrita. Então, epígrafe é sobre o que vamos escrever, sobre o que vamos escrever, sobre o que vamos falar. É a epígrafe, é o título da lei, né? Lei Maria da Penha. Epígrafe, Lei Maria da Penha, né? Aí logo em seguida, rúbrica ou ementa, aí vem um resumo. Essa lei serve para proteger as mulheres numa situação de vulnerabilidade no ambiente familiar. É a rúbrica ou ementa. Pessoal, estou dando revisãozinha rápida, isso foi da aula de ontem, né? Terceiro, autoria ou fundamento legal. Quem é que faz a norma? Quem é que faz a lei? A Câmara dos Deputados Federais faz a norma, faz a lei. Com que autoridade? A autoridade que lhes compete fazer a norma, né? Baseado em que fundamentos? Aí tem os fundamentos legais e eles fazem a norma. Letra C. 4. Causas e justificativas, né? O número crescente de homicídios, violência contra a mulher, a fragilidade, né, em relação à força física do homem. Então, tem todas essas questões, né? A educação, o machismo e tudo isso. Causas justificativas. E, por último, ordem de execução ou mandado de cumprimento. Quando termina a lei, aí fala assim, cumpra-se, né? Publique-se, registre-se, intime-se, cumpra-se. PRIC. Tem uma abreviação, né? Isso daí é comum antigamente no passado. Hoje o pessoal nem usa mais essa abreviação, mas, né, era assim. Então, falei ontem sobre estes 5 pontos, né, da técnica legislativa e, além desses 5 pontos, né, não chegamos nesse ponto aí e finalizamos, né, que é a ordem de execução do mandado, e o cumprimento. Fechamos a aula aí. Continuando, né, na continuação, doutores e doutores, olha só, né, eu verifico a norma, eu verifico toda a norma, né? E eu volto lá no preâmbulo, eu volto nessas 5 questões que eu acabei de falar do preâmbulo, né? E eu verifico o texto legislativo, o conjunto do texto, né? E eu tento verificar qual é o objetivo do texto, qual é o contexto social da norma, a quem destina essa norma, a quem é destinada essa norma, de que ponto de vista eu estou colocando esta norma para a sociedade, o que eu quero dizer. Então, olha só, o preâmbulo, que é o que eu acabei de citar, ele pode ter um valor, né, extremamente importante no ponto de vista de vamos dizer assim, anunciar a novidade para a sociedade, anunciar a norma para a sociedade. E como que eu digo e como que eu falo desse anúncio, né? Maria da Penha, né? Dentro do preâmbulo, lá, em que parte que eu falo isso? Lá na ementa ou rúbrica, lá no resumo. Notem, doutores, vou repetir aqui, ó, são 5 pontos que eu tenho na técnica legislativa. Primeiro, epígrafe, já expliquei. Segundo, rúbrica ou ementa, é disso que eu estou falando agora, do resumo. Terceiro, autoria ou fundamento legal de autoridade. Quarto, causas justificativas. Quinto, né, lá no finalzinho, a execução da norma, da lei. Né? Nesse ponto que é disso que nós falamos ontem. E agora eu estou voltando, vendo todo esse contexto desses 5 pontos de forma geral e falar, né? Porque esses 5 pontos que eu acabei de falar, eu chamo de preâmbulo. Anotaram? Os 5 pontos da aula de ontem estão todos no preâmbulo da lei. O que é o preâmbulo? Antes de entrar na lei, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, eu tenho todo esse contexto que eu acabei de citar, que é o preâmbulo. Eu vou voltar aqui, né? Epígrafe, rúbrica ou ementa, autoria com fundamento legal de autoridade, causas justificativas, ordem de execução ou mandado de cumprimento. Isso está tudo no preâmbulo. Agora eu começo a lei.
E quando eu começo a ler, aí vem o corpo do texto, pessoal. Corpo ou texto, ou, né, o corpo do texto. O que é o corpo do texto? É a lei propriamente dita. Artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º. Quando eu digo artigo 1º, eu tenho uma divisão, às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, dentro do artigo. Que divisão é essa? Cada artigo, o artigo 1º, eu tenho o corpo principal chamado de, deixa eu colocar no chat aqui, chamado de caput. Vamos lá. Deixa eu ver se meu chat, como é que ele tá aqui. O meu chat não tá funcionando, não. Pera aí. Não tá não. Meu chat não entrou não. Mas o corpo de texto do artigo, de cada artigo, é chamado de caput, C-A-P-U-T, que é uma palavra em latim que significa cabeça. Então eu tenho o caput do artigo, que é o principal do artigo. Ponto nessa questão, né? Então estamos falando de corpo ou texto, passado o preâmbulo, agora fazendo a lei, fazendo o corpo da lei, né? Eu tenho aqui o caput, né? Logo em seguida ao caput, eu posso ter um parágrafo, 2, 3, 4, 5 parágrafos, posso ter 10 parágrafos, pode ter só um parágrafo. O parágrafo, ele modifica o caput. O parágrafo, ele modifica a cabeça do artigo, né? O caput. O parágrafo, ele faz é como se ele abrisse uma exceção para o texto principal. Olha, eu posso fazer determinada coisa, mas de acordo com o parágrafo, se eu fizer essa, eu vou dar um exemplo mais prático, né? Matar alguém. Matar alguém, né? É o delito do Código Penal, do artigo 121. O artigo 121 é o caput do artigo. Agora, se eu matei alguém com disparo de arma de fogo, né? Artigo 121, caput, matar alguém com disparo de arma de fogo, aí eu vou lá no parágrafo 2º, que qualifica o artigo, né? Ele modifica o caput. Eu matei alguém, mas eu matei como? Com arma, com faca, com tesoura, com punhal, com um soco, com soco mata? Mata, dependendo de quem, né? Aplica o golpe, né? Uma pessoa, né? Aí das artes marciais ou uma pessoa muito forte pode sim matar a outra pessoa. Então, percebem a situação qualquer? É bem simples, né? Então, no corpo do texto, que é o tema que nós estamos falando agora, o corpo da lei, o texto da lei, eu tenho o caput, que é a cabeça do artigo, e os parágrafos que vêm modificando o principal. Então, se nós perguntarmos, né, qual é a função do parágrafo? A função do parágrafo é modificar o caput, é modificar o sentido do caput, é modificar a cabeça do artigo. O caput, ele modifica o significado, né? Como modifica? Por exemplo, no crime de homicídio, qualificando o homicídio pelo parágrafo 2º, ele qualifica. Qualifica como? Né? Se eu matar com arma de fogo, vou ter um homicídio qualificado pela morte, pela arma de fogo, né? O homicídio simples, comum, só do caput, sem qualificação nenhuma, pena a partir de 4 anos de reclusão. Vocês sabiam que a pena é só 4 anos de reclusão? A pena mínima, a partir de 4 anos, né? Mas para os qualificados é a partir de 12 anos. Olha a diferença como é grande. Então, matar alguém de uma forma qualificada, a pena começa com 12 anos. Não começa com 4, começa com 12. Se houver uma tentativa de homicídio, lembra do elemento sistemático da norma, que nós trabalhamos na aula anterior, na primeira aula, na verdade, na aula de terça? O elemento sistemático da norma, ele diz que a norma ela deve ser interpretada dentro de um sistema, né? Então, artigo 121, caput, parágrafo 2º, o parágrafo 2º qualifica o caput, né, aumentando a pena, dizendo que agora a reclusão é a partir de 12 anos. E mais outros elementos, né, dentro do que nós já falamos de uma interpretação sistemática da norma. Então, instrutores, então falamos do preâmbulo, estou falando do corpo de texto, falamos de caput, falamos de parágrafo. Olha só. Dentro do parágrafo, segundo que eu acabei de citar aqui do Código Penal, artigo 121, e eu estou usando isso como exemplo porque é mais fácil, né? Então, artigo 121, matar alguém.
Parágrafo 2º, aí vem as qualificadoras. Mas olha só, eu tenho o parágrafo que diz que vai modificar o artigo, certo? Que qualifica, dizendo já que aumenta a pena, né? Mas eu não tenho parágrafo 3, 4, 5, 6, não é assim, né? Então eu tenho a cabeça, o caput do artigo, matar alguém. Aí eu tenho o parágrafo 2º que diz que qualifica. E eu tenho agora os incisos, que é a divisão do parágrafo, dentro do parágrafo dividindo, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, depende da norma, depende da questão, né? Isso vai dividir, isso vai distribuir no corpo do texto, né, a mensagem que o legislador quer passar em relação ao parágrafo. Então, do corpo do texto eu tenho que dizer que eu tenho, né, falamos já do preâmbulo. O preâmbulo foi a aula passada. A aula passada nós falamos de epígrafe, rúbrica ou ementa, autoria ou fundamento legal de autoridade, causas justificativas e ordem de execução ou mandado de cumprimento, que manda cumprir a lei. Isso tudo no preâmbulo da norma. Isso antes de entrar na norma, tem toda essa questão que eu acabei de falar, o preâmbulo, né? Agora, entrando na norma, eu tenho caput, parágrafo, né? E o parágrafo, ele modifica o caput, ele modifica a cabeça, que é o que eu acabei de falar. E os incisos são as divisões dentro do parágrafo e ponto final nessa questão de corpo de texto da norma dentro da técnica legislativa. Tranquilo, pessoal? Ai, que fácil, né? Nem doeu nada. Eu falei que ia ser 40 minutos, está sendo até mais rápido. Né? Alguma dúvida? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Tranquilo? Olha só, na lei, na norma, né? Na técnica legislativa, eu posso ter disposições complementares na própria norma. Ó, lembrando, não vou repetir porque fica cansativo, né? Falei do preâmbulo, falei do corpo do texto, como que ele é distribuído? Em artigos, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Cada artigo, né, é chamado de caput ou cabeça, né? Cabeça de artigo, pode haver modificações por parágrafos. E divisões dentro dos parágrafos são incisos. E existe ainda as divisões dentro do inciso chamadas de alíneas, né? Inciso 1, a linha A, B, C, D e etc. É a subdivisão, né? Tranquilo. Isso é uma questão técnica, simplesinho de entender. Deixei para hoje, porque é uma aula, né? Como eu falei, como eu prometi, uma aula light, né? Que é complementando, na verdade, a aula de ontem, né? É o finzinho da técnica legislativa. Às vezes, o texto, o ato legislativo, ele é extenso, né? É uma lei muito grande, uma lei muito complexa, muito complicada. Muitas vezes, né? Eu estou falando de Lei Maria da Penha aqui, que é uma lei simples, né? Mas a lei de entorpecentes ela é um pouco mais complexa. Em leis um pouco mais complexas, às vezes essa lei traz um dispositivo complementar. Anota aí, dispositivo complementar. Quando a matéria comporta divisões. Quando a matéria comporta explicações. Quando a matéria comporta questões preliminares e questões finais. Quando a matéria requer algo mais além do que a pura e simples lei. O que a lei de entorpecentes traz em disposições complementares? Olha só, complementar é no final da norma. Aí ela diz qual é o objetivo da norma, para que serve, fala do tratamento do usuário de entorpecente, fala de bens apreendidos do tráfico, para onde vai, né? E para que serve, né? Muitas vezes os veículos, a maioria dos veículos, né, fica no judiciário mesmo, viu? Eles não vendem não, né? O certo seria vender no leilão, pegar o dinheiro, 40% manda para o INSS e 60% vai para... Aliás, não. 40% vai para o INSS para custeio da saúde em relação aos dependentes químicos, né? E a outra parte é dividido. Polícia, justiça e tal, mas é tudo no combate ao tráfico, né? Isso está em disposições complementares. Disposições finais complementares da norma. Você quer ver uma outra coisa que entra nessa norma? Pessoal, o que é considerado entorpecente? O que é considerado droga na lei de entorpecentes? Somente as drogas que estão na lista do CISNAD.
que é o Sistema Nacional de Combate às Drogas, né? SISNAD, Sistema Nacional de Combate às Drogas, é isso, SISNAD. Então o SISNAD ele faz uma lista do que é droga e o que não é droga. Por isso que existem as drogas sintéticas. Como assim, professor? Eu não entendi isso aí. Ué, a droga sintética é uma droga nova que chega da Europa. Ela não está na lista do SISNAD, você pode traficar à vontade. Você nunca vai preso, não acontece nada. Aí chega na delegacia, né? O delegado prende e tal, não sei o que. Quando vai ver, não é ácido, não é isso, não é aquilo. É uma coisa nova. Por isso que o pessoal modifica as drogas, né? Por isso que tem essas drogas novas aí, ó. K1, K2, Spice, K4, K9. É tudo droga sintética. Aí o traficante fala assim, não, mas não é maconha. Você vai me prender por quê? Ah, porque você está traficando e tal. Eu falei, não, isso aqui é outra história. Não tem nada a ver. Puxa aí na lista do SISNAD aí. Aí não tem. Porque a droga é nova. Aí não vai preso. Onde é que tá isso? Disposições complementares da norma. É lá que fala, eu tenho uma lei de entorpecentes que não tem isso. Aí aparece uma droga nova. Eu vou mudar a lei? Não. É em disposições complementares que eu faço o acréscimo da droga nova. Agora eu coloco, agora tem, agora vai todo mundo preso. Vamos atualizar a lista dos sinais. Já está atualizado o que eu acabei de falar. Mas no começo, né? K9 é um negócio horrível. Pessoal, vocês já viram os vídeos da internet? Vocês são que nem eu, que não tem o que fazer, que fica olhando na internet o dia inteiro. Eu vi a moça, né? Sem roupa. Rolando na rua. Assim, né? Que tinha usado esse negócio, esse K9 aí, né? Que o pessoal fala que é uma maconha sintética. Ele não tem nada de maconha, é um negócio totalmente, né? Que é a droga zumbi, né? Porque assim, tem a evolução. Tem a maconha, que é natural, né? Que diz que é natural. Toda droga é natural, né? Maconha, cocaína, tudo natural, tudo das plantas, né? Mas aí, quando passa por uma transformação química, aí começa o problema. Aí vem K1, K2, Spice, K4, K9. Essa K9 aí é terrível, né? A pessoa vira um zumbi, né? Fumando um negócio lá que não é maconha, né? Eles dizem que é, mas não é. Mas maconha não presta e K9 pior ainda, né? Bom, então o assunto, para não viajar aqui, pra gente terminar a aula cedo, vocês estão aqui, eu podia dar 3 horas de aula, né? Vocês só aparecem quando a aula é curta mesmo. Iane, Thiago, Lacitane, Gabriel, Alexandre, Edilon. São vídeos terríveis. Você já viu, né? A gente vê alguma coisa nesse sentido, né? Depois eu tenho que atualizar a lista de chamada aí para quem chegou atrasado, porque eu não acho justo dar falta para vocês, não, né? Podia mesmo que... Explica aí. Quase sextando, quase. Falta pouco, né? Eu vou terminar a técnica legislativa, tá? Vou falar de teoria tridimensional de direito e acabou. É rápido, né? O café tá até esfriando aqui. Hoje o áudio tá bom. Hoje tá maravilhoso. Olha o que eu falo pra vocês, ó. Cafezinho da minha casa, aguinha gelada. Na faculdade também tem, mas é difícil o acesso, né? Eu tenho que ir na cozinha, tenho que conversar com o secretário, tenho que sair, dar uma novela lá, né? A internet ficou boa, pessoal. Não vamos reclamar da internet, não, que agora ficou bom. Não cai mais. Travou, né? A aula de ontem, né? Tem que ver isso aí. É que nem o Adilon falou, acho que vai ter que trocar de operadora lá, né? Acho, né? Mas a faculdade é uma mãe, né? A gente não pode falar nada da faculdade, né? Fala a verdade, vai. Na minha época, se chegasse depois do professor, eu não assistia a aula. Eu reprovei direito penal várias vezes, porque eu entrei atrasado na aula. O professor falou, onde é que você pensa que vai? Eu falei, vou assistir a aula. Ele falou, não, aqui não. Só se for no outro semestre. Eu nunca mais entrei e reprovei. Desse jeito, antigamente era assim, o pessoal, né? Carrasco, né? Por isso que eu sou assim, né, com vocês, né? Ajudo, dou um monte de chance, brinco, conto as piadas sem graça, vocês nem dão risada. A faculdade é boa. A faculdade é maravilhosa, né? Professor Éder, doutora Reis, são, né? É um pai e a mãe para vocês, né? Ajuda em tudo que for possível, né? Às vezes eu quero até ser mais rígido, eles falam, não, calma, vai devagar. O pessoal ali né? Merece uma ajuda, e aí a gente ajuda. Então, pessoal, dentro de técnica legislativa, né, nós temos essas questões, tá? Preâmbulo,
Dentro do corpo de texto nós temos o caput, o parágrafo e os incisos, né, que são as divisões, tudo muito simples. Agora, preste atenção, nessa questão da disposição complementar da lei, é essa explicação que muitas vezes a pessoa não sabe, mas existe na própria lei, explicando em disposições complementares, por exemplo, onde entra o acréscimo de um novo entorpecente, que não está na norma, está na lista do CISNAD. Então, disposições complementares, né, de acordo com a lista do CISNAD, integrará essa norma, tal. Eu não sei onde é que está isso não, mas é alguma coisa mais ou menos assim nessa norma. Cada norma tem algo nesse sentido aí, né? Por exemplo, Estatuto da Criança e do Adolescente, né, para fazer uma adoção, para fazer uma internação do menor, às vezes não está na norma lá. É uma espécie de regulamentação da norma. É algo à parte, mas que integra a norma. Agora vamos lá, a diferença. Disposições complementares é no final da norma. No final. Eu tenho o corpo do texto, disposições complementares no final. Agora, anotem aí, disposições preliminares. Onde é que é? No início da norma. Ah, professor, confundiu aí. Por que tem essa diferença, preliminar e complementar? Eu faço a norma e faço disposição complementar, dizendo que haverá complementos, dizendo que haverá regulamentação, por exemplo, com o surgimento de novas drogas. Disposições complementares. Agora, e as preliminares? Disposições preliminares, como a própria denominação indica, ela antecede a própria norma. Então, antes de entrarmos na norma, eu digo parecido com o preâmbulo, sabe lá no parecido com a rúbrica ou ementa que está no preâmbulo, né? Eu digo, antes de falar da norma, antes de dizer a norma, eu venho explicando como é que ela surge, qual é a ideia. É parecido com a justificativa, né? Dizendo que ela é no combate às drogas, o tratamento do usuário, como tem que ser, né? Tem todo um histórico ali, às vezes, né, de 10, 20 laudas, disposições preliminares da norma, antes de entrar na norma. Então, olha só, então vamos lá organizar disposições preliminares, todo um histórico, toda uma justificativa, todo um textão explicando, falando sobre a norma, né? Disposições preliminares. Aí eu entro no preâmbulo, aqueles 5 pontos da aula passada que eu já expliquei hoje 3 vezes. Aí eu entro no corpo de texto, e aí eu entro em disposições complementares. Finalizou. Alguma dúvida? Simples assim. Pessoal, dei uma organizada. Eu até tenho um quadro aqui para escrever isso, mas eu acho que não precisa desenhar, né? Sabe aquela, tipo chamando de... Vou fazer um desenho? Não, né? Vocês não querem que eu faça isso, né? Tiago, Yane, Lacitane, Gabriel, Alexandre, Adilon. Precisa desenhar? Não, né? Ó, disposições preliminares, né? Uma espécie de histórico de surgir. Por exemplo, eu conto a história da Maria da Penha, disposições preliminares. Aí no preâmbulo, aí eu já entro na norma. Vem o nome da lei, vem a data, né? Vem como que ela vai ser publicada no preâmbulo. Aí vem a ementazinha, que é o resumo, né? A justificativa, aí qual a autoridade legal que está falando. Aí eu entro no corpo da lei, artigo 1º, 2º, 3º, 4º. Nas divisões do caput, eu tenho o parágrafo que modifica o caput, e as divisões do parágrafo, inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E as divisões dos incisos, letras, de A, né, até X. Simples assim. Fechou a lei? O nome é fecho, tá? Fecho. Anotem aí, eu ia fazer essa pegadinha com vocês, mas todo mundo ia errar, não vou fazer isso não, né? Até falei pra Iane ontem, né? Não vou fazer isso não. Anotem aí, fecho. Após finalizar toda a norma, aí vem o fecho. Aí vem assim, ó, atenção, Brasília, 23 de setembro de 2010, 88º da Independência e 120º da República. Isso é o fecho. Fechou a norma. Aí vem uma data lá dizendo que fechou com esse tipo de escrita, tá, pessoal? Segunda-feira vai ter uma dessa aqui. Aí vai estar lá, fecho, zíper. Vocês não vão errar, né? Né? Qual é o nome da esquadra de Pedro Álvares Cabral quando chegou no Brasil? Letra A, Flamengo. Letra B, Corinthians. Letra C, Vasco da Gama. Letra D, Brasiliense. Letra C, né?
Vasco da Gama. Ai, ai. Então essa do fecho vocês não vão errar, né, pessoal? Fechou a lei, fecho. Aí fechou. Agora tem um detalhe. No fecho da norma, no fecho da lei, não é? Aí entra... Atenção, pessoal, para não errar. Talvez eu nem dê tridimensional. Vou parar em técnica legislativa. Ó, o fecho. Para não errar. Quando eu chego na parte do fecho... É fecho mesmo, tá? F-E-C-H-O, fecho. Quando chega no fecho, que eu coloco a data, aí vem aqueles textos assim, sabe, vem a cláusula de revogação. Ó, cláusula de revogação, fecho. Esta norma, esta lei, revoga totalmente a lei anterior. Vou falar de um assunto polêmico novo, né, que o doutor Adilon colocou na pauta lá pra gente discutir. O problema do Brasil começou aí, só de ladeira abaixo, por aí. Vou falar. Olha só, o Código Civil, um novo Código Civil, né? Querem fazer um novo Código Civil, querem reformar o Código Civil e incluir pautas ideológicas. Vai passar? Óbvio que não, porque a maioria da bancada atual é evangélica, né? E o pessoal é meio, né? É meio não, né? Não vai deixar passar questões tradicionais, que já estão na lei, que a lei funciona. Aliás, o código é muito bem feito, o Código Civil, mas querem fazer alterações aí, que vai de muita vanguarda, com pouca discussão, que, né, passar, como, vamos dizer assim, na calada da noite, sem a discussão da sociedade, algumas pautas que já foram reprovadas lá atrás, eles estão trazendo novamente, tentando reformar. Isso vai ser reprovado de novo. Mas vamos supor que isso passe, e que haja não uma mudança total do Código Civil, haja mudanças parciais no Código Civil. Tema da aula de terça-feira, revogação e derrogação, né? Estou repetindo e estou acrescentando essa questão da revogação e derrogação, vem aonde? Antes do fecho, que é o tema que nós estamos discutindo agora, fecho. Né? Então, antes de fechar a lei, no fecho, né? Não é fecho, tá, pessoal? É fecho mesmo. F-E-C-H-O. Então, no fecho, após a cláusula de revogação, segue o fecho legislativo. E a cláusula de revogação é que diz assim, ó, esta lei revoga os artigos tal. Não, revoga totalmente a lei anterior e passa a vigorar, aí vem a vacatio legis. Vocês compreendem? Ó, vou ter que repetir, não vai ter jeito. Eu sei que vocês não gostam, mas olha só. A norma, a técnica legislativa da norma, eu tenho disposições preliminares, preâmbulo, corpo de texto, disposições complementares no final, mas antes das disposições complementares, depois do corpo do texto, entre o corpo de texto e disposições finais, né, complementares, eu tenho esse fecho. Agora, antes do fecho, eu tenho a questão de revogação, derrogação e vigor da norma. O que eu quero dizer com vigor da norma? Eu digo quando ela passar, quando ela vai passar a vigorar, quando ela vai passar a ter a sua vigência. É nessa hora aí, antes do fecho. Então essa lei passa a vigorar, né, dentro de 180 dias. Como é que é o nome disso? Vacatio legis. E essa norma revoga totalmente a lei anterior. Então, por exemplo, se surgir um novo Código Civil, atenção, a pergunta é essa, para fechar. Se surgir um novo Código Civil, como é que vai ficar essa questão do Código Civil, né? Antes do fecho eu digo que o novo Código Civil entra em vigor 1 ano após a sua publicação. Geralmente eles dão 1 ano, que é para a sociedade se adaptar ao novo Código Civil, que é para os debates na OAB, na magistratura, na defensoria, na promotoria, para todos compreenderem, aprenderem as mudanças. É para isso que serve a vacatio legis, para a sociedade se adaptar à nova norma, ao novo texto de lei. Normalmente o Código Civil anterior teve 1 ano de vacatio, né? Esse novo, se vier e se for aprovado, então, antes do fecho, a cláusula de revogação diz que vai ser revogado o código anterior, entra em vigor o novo código, após a vacatio de 1 ano, provavelmente vai ser assim. Aí vem o fecho. Brasília, agora vem. Que dia que é hoje? 28, 29, né? 29º de março de 2024, e aí vai, né?
Tranquilo, pessoal? Então, fechou, acabou a questão. Ponto final. Mais dois pontos. Esqueci. Assinatura do presidente da República, certo? Se a lei é feita na Câmara dos Deputados Federais, né? Votou, aprovou, vai para o Senado, votou, revisou, voltou para os deputados, encerrou a revisão, vai para o presidente da República, o que ele faz? Ele assina, né? Dizendo que concorda com toda a legislação nova em vigor, né? Ou dizendo que não concorda. Aí ele veta toda a lei, ou ele veta alguns pontos, alguns trechos, ou ele manda de volta para revisão. Tem tudo isso, né? Mas vamos simplificar. Vamos dizer que ele concorda, né? Ele sanciona, e essa sanção é a assinatura. O documento é assinado, tá? O que mais? E ponto final na lei. Ponto final na norma. Essa é a técnica legislativa, que é a segunda parte da técnica legislativa que nós começamos na aula de ontem. Então, pessoal, né? Então, toda a lei, toda a norma, ela surge de usos e costumes, né? O que é usual e costumeiro em nossa sociedade até bem pouco tempo atrás era homem e mulher, né? Casados pelo Código Civil. É usual e costumeiro até bem pouco tempo atrás. Aliás, não, já há muito tempo que já não é assim, né? Já há muito tempo. Hoje, homens e mulheres formam família, né? A família ficou... houve uma evolução nesse conceito que estão querendo incorporar no Código Civil, né? Mas independente da norma da positivação, já existe uma aceitação por usos e costumes, por jurisprudência, né? E surgem as teses de mestrado, doutorado, aí vem a doutrina, né? Falta o quê? Falta só a norma. Não tem na norma, né? Nós falamos isso na aula de ontem, acho que dias de ontem também, eu falei sobre isso, por isso que eu estou colocando agora, né? Então, se houver uma lei, não vai ser uma lei especial, provavelmente vai vir direto do código, na parte do casamento, fazendo pequenas modificações. Aí eu tenho o quê? Nas disposições preliminares, antes de fazer a lei, eu explico tudo que eu acabei de explicar agora, né? Sobre a evolução, sobre os conceitos, sobre os costumes, sobre a jurisprudência lá do Pará, do Rio Grande do Sul, do Amazonas, do Rio de Janeiro, de São Paulo. É em disposições preliminares que eu conto essa história. Aí eu entro no preâmbulo, naqueles 5 pontos, né? Com uma rubricazinha, com a justificativa, com autoridades. Aí eu entro no corpo da lei, explicando como que vai ser, né? Quem é a família daqui para frente. Aí lá no final eu digo, né, o quê? Eu faço aí os pontos de revogação, derrogação, o fecho, né? Fecho a norma, assinatura, e aí vem o quê? Para fechar, depois de tudo pronto, disposições complementares. Ó, eu tenho as preliminares e tenho as complementares. E as complementares provavelmente vai vir, né, falando sobre vigor da norma, né? Quando ela passa a vigorar, vai vir também, provavelmente, como algumas coisas vão se operar do ponto de vista prático, né? Por exemplo, como que vai ser a questão do cartório, né? Certidão de casamento, normal, tal. Provavelmente, né? Provavelmente. Isso vem disposições complementares. Então, doutores, atenção. Disposições preliminares antes da norma, depois da norma, complementares. E a norma é a lei em si. E a lei em si tem um preâmbulo, né, o corpo de texto, e lá no finalzinho, né, revogação, derrogação, fecho, assinatura e publicação da lei. Esqueci desse ponto. Publicação. É um ato essencial, viu? A lei tem que ser publicada. Aonde? No Diário Oficial da União. DOU, né? O pessoal costuma abreviar, né? Então, no Diário Oficial da União é publicada, e só a partir da publicação que correm os prazos, né? Por exemplo, prazos de vacatio legis e etc e tal. 40 minutos, falta 30 segundos ainda. Alguma dúvida, pessoal? O café esfriou. A água gelada esquentou, né?
E hoje que eu tava animado, hein, pra dar 2 horas e meia de aula, mas aí eu vou fazer uma piada, mas vocês vão ficar bravos comigo, né? Aí nem Jesus aguenta. Se eu fizer 2 horas e meia de aula, aí já era. Estraga o feriado. É. Eu não bebo mais, por causa do fígado não aguenta, né? O fígado já era. Meu fígado acabou na faculdade. Quando eu fazia faculdade de Direito que nem vocês, acabou meu fígado. Aí eu não bebo mais, não bebo, não fumo, não faço mais nada, só dou aula, só. O pessoal fala assim, mente pra caramba, advogado, que é isso? Não é verdade? Gente, é isso. Eu entro em teoria tridimensional do direito? Não, né? Vocês não querem, né? Entro. É um tema curtinho. Se vocês quiserem, é 20 minutos, né? Senão, eu sou o pagador de promessas, né? Eu cumpro a promessa. Sim, um voto. Vamos votar. Sim, eu e o Odilon. 2. Quem mais quer? Eu só jogo futebol. Futebol bom, mas eu não posso jogar mais futebol, né? Eu já tive várias lesões, né? Eu sou daqueles tipo moleque de rua, né? Que agora não, agora eu não sou, mas era, né? Aí canelada, joelhada, fiquei todo arrebentado, né? Eu sou magrinho, né? Tipo o Neymar, né? Aí eu apanho mais do que jogo. Não dá certo. Pedra pra lua. Vamos com a maioria. A maioria nem mais. Ninguém tá votando. Ó, já tem 3 sim. Mas o sim aí é pra parar a aula ou pra continuar? Agora eu fiquei na dúvida agora. Próximo tema, teoria tridimensional do direito. Eu entro nesse tema ou não? Acho que melhor não, né? Vocês não querem? Continuar. Eu falo rapidinho, pessoal. É simples mesmo. Miguel Reale, o professor Miguel Reale, ele faleceu, salvo engano, em 2006, né? E eu sou fã dele, eu tenho um livro aqui, que eu já mostrei pra vocês várias vezes, olha. Ele é até costurado, ó. Né? Mas é uma raridade que ninguém tem, que é um livro, uma maravilha. Tem farmácia com PH escrito aqui dentro. E ele é um brasileiro que traz uma tese chamada, eu vou simplificar, tá? Ele traz uma tese chamada teoria tridimensional do direito. Essa teoria tridimensional do direito, ele diz que o fato jurídico, que é o fato dentro da sociedade, né? Esse fato jurídico, ele pode ser um fato jurídico que tem um valor, que tem uma relevância, como matar alguém dentro da sociedade, é de extrema relevância e importância a ficar atento para essa questão, para que não aconteça o homicídio, para que não se mate uma pessoa. Mas matar uma formiga é outra história. Matar um animal, depende do animal, né? Pode ter uma relevância, pode não ter uma relevância. Olha só, então eu coloquei 3 graus aí de 3 graus de morte. Formiga, um cachorro, né? As pessoas gostam muito de cachorrinho, né? Um cachorro e matar alguém. Matar alguém tem uma relevância social do ponto de vista da importância que tem dentro da sociedade, a ponto de tomar um corpo dentro da sociedade, fato, valor, que gera a norma. É só isso. Como assim? Não entendi, repete. Vou repetir. O fato valorado dentro da sociedade, ele tem um valor, ele tem uma importância, ele tem uma valorização a ponto de gerar uma norma. Fato, valor e norma. 3 dimensões dentro de um contexto, fato, valor, é só isso a teoria tridimensional de direito, né? Fato, valor e norma. Bom, agora vamos aprofundar, né? Fato, valor e norma, eu tenho a teoria tridimensional de direito. É palpável esse fato jurídico, é palpável esse valor, e aí gera a norma positivada, escrita do ponto de vista dos positivistas, como Hans Kelsen, que dizia que tudo teria que ser positivado, né? Mas, antes de Kelsen, temos o debate do engessamento da norma, né? Não, mas não pode se positivar tudo, não pode se escrever tudo. Temos a hermenêutica. Temos os elementos de interpretação da norma, mas existe um outro ponto de vista de Max Weber, né, dos subjetivistas, né, daqueles que vão além do conteúdo escrito e começam a raciocinar, interpretar, dar sentidos
diferenciados, né? Ver além daquilo que está escrito, enxergar a mens legis, a ratio legis, já falamos disso, a razão da lei, ratio legis, a razão que está dentro da cabeça do legislador quando fez a lei, a mens legis. Mens, o homem que faz a lei. O que o homem que fez a lei quis dizer? Mens legis. Qual é a razão do surgimento da lei? Ratio legis. Dentro desse ponto de vista, dentro desse contexto, dentro dessa situação, Weber dizia, né? Meu xará dizia, fala, não, temos que analisar, temos que verificar o que eles queriam dizer. Qual é o objetivo da Lei Maria da Penha? Proteger a mulher. Esse é o objetivo. Não é prender o cara, prender o autor, não é botar ele na cadeia, pena tal, isso e aquilo. Não, não é isso. Não é isso. Ninguém quer prender ninguém. Queremos proteger a mulher. Esta é a intenção do legislador. Essa é a mens legis. Qual é a razão de surgir a lei? De proteger a mulher. A ratio legis. A razão. Meio que se confundem. Então, isso é importante? Eu falei do homicídio, agora eu mudei para mulher. Isso é importante? É. Esse fato é relevante para a sociedade? Muito relevante. Mulheres morrendo a todo mês, né? Alto número de homicídios, né? Que agora eles chamam de feminicídio, que eu não consigo concordar com esse termo, né? Eu não concordo. Para mim isso é um termo de ideologia, né? Porque basta no homicídio, né? Porque homicídio não é matar homem e feminicídio matar. Vocês entendem, né? Eu não consigo concordar com esse termo aí não, mas eu respeito aí, né? Apesar de tudo. Então, o homicídio, né? É de, né, matar, né? De matar o ser humano, de matar alguém, um homicídio. É nesses termos aí. Então não faz se o ser humano é homem ou mulher. Agora, o que acontece é que o que eles chamam de feminicídio, né? Que é grave, gravíssimo, ele toma um contexto, ele toma uma forma, por isso que a teoria é tridimensional, porque ela ganha uma dimensão. O fato é tão relevante dentro da sociedade que ele ganha uma dimensão, ganha um valor e vira uma norma. Fato, valor e norma, teoria tridimensional do direito do professor Miguel Reale. Ele explica isso no livro, né? Ele conta muitas... Ele fala muito sobre isso, fala sobre Kelsen, fala sobre Weber, fala sobre subjetivismo, fala sobre positivismo, né? Mas principalmente a questão da relevância do fato jurídico, né? A ponto de ser tão relevante que ele obriga a escrever a norma. Não tem jeito, vamos ter que escrever essa norma, vamos ter que fazer essa norma. E é uma teoria de um brasileiro, baseado em outras teorias. Óbvio que a teoria não é dele, só dele, né? Ele pegou a teoria de Kelsen, pegou a teoria de Weber e ele criou, né, essa como é que eu falo? Tem um nome, não esqueci agora o nome, né? Mas ele fez essa análise das teorias de positivistas e subjetivistas, né? E dentro dessas duas, ele entende que existe uma dimensão tamanha na relevância do fato jurídico, não é? A ponto de, com o valor que esse fato ganha, virar uma norma, obrigatoriamente virar uma norma. É a teoria tridimensional do direito. Qual é o título da obra? O título da obra é Lições Preliminares de Direito. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Eu não sei se dá para ver direito, né? Mas é esse livro aqui, Eu vou abrir, é melhor aqui. É um livro bom, viu? Esse aqui a gente não consegue em PDF, não. Se alguém conseguir, quiser disponibilizar para os colegas, é um livro bom. Só tem um problema. Eu li esse livro várias vezes, até entender demorou muito. Mas o livro é bom. Não tem aquela capa, anticapa e tal. Eu tô pulando aqui, eu acho que eu tô pulando. Ai. É porque o livro já é bem antigo e ele foi encadernado, né? Mas tá aí, pessoal. Lições Preliminares de Direito, do professor Miguel Reale, né? R-E-A-L-E, Reale. Não é Reale Júnior, é Reale Pai, né? E ele faleceu já, né? Deixou essa obra aí. É um brasileiro com expressão notória no mundo jurídico em relação a essa questão, a esse tema aí. E aí finalizamos nossa aulinha de hoje. Poxa, hoje que tava bom, né?
Vamos ter que finalizar aí, porque a promessa é essa aí, era de 40 minutos, estamos com 49, aí eu já, né, já fico fora. Pessoal, é isso, né? Vamos finalizar aqui a gravação. Ponto final.